Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Falar Enfermeiro. Eu sou Milka Lorena. Eu sou Jeane Gomes. E estamos aqui para mais um episódio super especial para vocês que estavam aguardando esse resultado do nosso desafio, Jeane. Isso, chegou o grande dia. Exatamente. E o nosso convidado de hoje a gente vai apresentar para vocês. Ele que é enfermeiro, sul-mato-grossense, morador de Recife há 5 anos. Doutor em Saúde em Desenvolvimento pela UFMS. Ele é mestre em Saúde e Desenvolvimento da UFMS. Pós-graduado em Terapia Intensiva Cardiológica Adulto. Pós-graduado em Saúde Coletiva com ênfase em Saúde da Família. Pós-graduado em Epidemiologia no SUS. Pós-graduado em Estética na Enfermagem. Pós-graduando em Sexualidade Humana, Psicológica e da Diversidade. Enfermeiro do CAP Solar em Jaboatão dos Guararapes. CEO do consultório de estética, Dr. Gelson Martins, enfermeiro estético. Entreguei quem era a pessoa. É verdade. CEO do Espaço Educacional G7 Cursos na área de saúde. Professor no Espaço Educacional Cobra do SUS, na disciplina de Urgência e Emergência. Palestrante das temáticas Terapia Intensiva, Urgência e Emergência, Estética e Empreendedorismo na Enfermagem. Então, de quem estamos falando? Vamos lá? Gelson Martins! Muito bem-vindo, Gelson. Nosso muito obrigado, meninas. E que desafio, presente. né? Que desafio. Então, a gente estava antes, né, nos bastidores de começar a nossa entrevista de hoje, comentando sobre esse desafio que foi muito acirrado. Foi uma disputa ali, ó, que a cada semana era um resultado. Reviravoltas e no final tivemos, né, o nosso campeão, que hoje está aqui com a gente hoje para conversar sobre as diversas áreas que ele se especializou. Temos muito assunto, muito pano para manga. Muitas perguntas. Se eu fosse você, não perderia. Então, seja bem-vindo, Gelson. Muito obrigado, meninas. Agradeço demais. Conheci o Pod há pouco, né? Eu conheci, na verdade, com a propaganda do Léo, que é meu amigo, o Leonardo, enfermeiro do sono. E porque ele fez uma postagem, falou, pessoal, curta meu comentário, e eu vim, na verdade, para dar o apoio para ele, e acabei me interessando, e falei, deixa eu concorrer a isso também. Então, aqui a gente tem o podcast Pode Falar Enfermeiro, então hoje é seu dia de falar como enfermeiro. Nós vamos aqui trazer diversos assuntos, mas antes a gente não pode perder a nossa pergunta tradicional, não é, Jeane? Sim, sim. O que motivou você a escolher a enfermagem? Essa pergunta para mim, ela é... Essa é a pergunta clássica. Essa é uma pergunta clássica, e eu fiz ali uma retomada, assisti uns programas anteriores para entender como é que era o pod, né, como é que era a pegada, o que a gente devia falar aqui. E aí eu vi que, assim, essa era a primeira pergunta clássica, né, para todos os convidados. E aí eu sempre falo assim, essa pergunta ela é muito sensível para mim. Porque eu posso dizer que eu sou filho da enfermagem. Minha mãe era profissional de enfermagem desde muito antes de eu nascer. Então, quando eu nasci, obviamente, eu já nasci numa casa de enfermagem. Eu já nasci numa casa onde se respirava enfermagem, onde já se falava sobre enfermagem, onde se vivia enfermagem. E a minha infância toda foi sobre isso, a minha adolescência, claro que não focado exatamente nisso, mas convivendo muito diretamente com essa especificidade, com as especificidades dessa profissão. E quando chegou o momento da escolha da minha profissão, do vestibular, eu estou demonstrando um pouquinho aí da nossa idade, que talvez assim não tão jovem, mas quando chegou na minha época ali em 2007, 2008 mais ou menos, que eu precisava escolher para o que é que eu ia prestar o vestibular, eu não tive dúvida em nenhum momento, eu sabia exatamente o que era. E tem até uma história engraçada sobre isso, porque eu morei fora do país, assim, terminei o ensino médio e não entrei na faculdade. Fui morar fora do país 2 anos, que minha mãe trabalhava, né, em Portugal, fui morar com ela por um tempo e voltei. Quando eu voltei para a faculdade de enfermagem, voltei para estudar enfermagem. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu reencontrei uma colega do ensino médio. Uhum. E ela fazia farmácia na mesma faculdade. E ela falou assim, o que você está estudando aqui? E eu falei, enfermagem. Ela parou e lembrou, é verdade, desde aquela época você já dizia que ia ser enfermeiro.
Veja, ela não estava errada, continua enfermeira até hoje. Olha aí, é filho da enfermagem e não tinha pra onde correr, né? Não. Porque assim, eu sou suspeita de falar, a profissão da gente é apaixonante, não tem pra onde. Eu, quando estava na faculdade, eu lembro que a cada disciplina que se passava, eu ia me surpreendendo, me apaixonando. Urgência e emergência, ai meu Deus, eu acho que eu vou querer trabalhar nessa área. Depois vinha cirúrgico, materno, a parte de saúde mental, então tudo era, né? A gente se apaixonava um pouco a cada matéria que a gente ia passando, né? E tem uma coisa interessante também que, assim, ó, como eu convivi com a enfermagem o tempo todo, né, desde sempre, eu não entrei enganado na profissão. Você com certeza já ouviram alguém muito jovem na faculdade falando assim, ai, me falaram que dá para fazer enfermagem porque eu vou ganhar muito dinheiro. Coitadinha. E aí, assim, eu penso assim, olha, eu não entrei enganado. Quando eu entrei, eu já sabia as adversidades, eu já sabia as lutas. A minha mãe era do piquete, então minha mãe era daquela que ia para as greves, ela lutava por melhoria salarial, melhoria de carga horária. Então, assim, eu já entrei nessa profissão entendendo quais seriam os meus embates e quais seriam as minhas lutas, né? Que continuam até hoje, né? Perdurando aí. E então, assim, não fui enganado. Em nenhum momento eu entrei na profissão pensando que ela seria outra coisa. Eu sabia exatamente onde eu estava entrando. Onde você estava pisando, exatamente. Né? Então, você se formou no estado de... No Mato Grosso do Sul, na Unidep. Certo. Exatamente. Aí, depois de quanto tempo você veio para cá para... Olha, me formo em Campo Grande, né, que é a minha cidade, capital do Mato Grosso do Sul. Me formo no ano de 2011, no finalzinho do ano. Começo a trabalhar em 2012 e aí trabalho em Campo Grande, trabalho ali pelo meu estado até 2020, comecinho de 2020. E aí, por uma situação, né, que sei lá porque, né, os seres superiores explicam, precisei mudar, né, estava difícil conseguir emprego naquela época no meu estado e surgiu uma seleção para enfermeiros para o país todo, que já era o alto da pandemia, 2020. Tá? Então, foi em maio de 2020 que eu passei na seleção da EBSER e vim trabalhar aqui no Hospital das Clínicas. Eu passei em 8º lugar. Fiquei contando ali, olha, um foi chamado, outro foi chamado. Quando deu a minha vaga, eu falei, agora eu vou. Coloquei as coisas tudo no carro e vim dirigindo do Mato Grosso do Sul até aqui. Meu Deus! 5.000 e poucos quilômetros. Eu ia perguntar justamente isso. Quantos quilômetros e quantas horas de viagem? 5.000 e poucos quilômetros e 3 dias e meio, quase 4 de viagem. Meu Deus, sozinho? Sozinho. Muito bem, mas... As músicas do rádio, cantando no último volume, animado, e vamos embora, e vamos. E às vezes cansado, mas tinha que terminar de chegar. Conhecendo nada de Recife? Nada e nem ninguém. Veio nas escuras mesmo assim. Completamente. Meu Deus, para morar, escolher lugar ainda. E é isso. E, na verdade, a ideia, assim, inicialmente, a seleção... Aliás, inicialmente, esse trabalho duraria 6 meses. De 6 meses até, talvez, 2 anos. Então, eu sabia que, pelo menos, 6 meses eu moraria aqui. Só que aí, assim, fui ficando, fui conseguindo mais um emprego, aí, de repente, outro, e fui ficando mais e mais. Quando eu vi... 5 anos. 5 anos já que estou aqui. E aí a gente queria, inclusive, entender se existe essa diferenciação da enfermagem de onde você veio, quando você chegou aqui em Recife, muita coisa mudou. Como é que foi, né? Desde a sua formação, o que é que você visualiza como a enfermagem, né, nos cenários que ela foi mudando ao longo do tempo? Olha, eu encaro que, assim, todo estado brasileiro, né, 27, mas, assim, cada lugar tem a sua peculiaridade, né, seu formato, seu jeito de trabalhar e pensar. Quando eu cheguei aqui em Pernambuco, uma coisa foi logo assim, me impactou logo de cara. No meu estado, quando eu saí de lá em 2020, né, começo de 2020, ainda só existia um tipo de carga horária de enfermagem para praticamente todo mundo. Né, para todo mundo que trabalhava na área hospitalar, que eram as 44 horas semanais, né? Sempre aquela carga horária muito extensa, muito pesada. E quando eu cheguei aqui, eu fui surpreendido com uma boa parte da enfermagem já atuando em 30 horas semanais. E isso, para mim, foi muito impactante, porque era a minha luta lá ainda do Mato Grosso do Sul. E aqui já era uma realidade vivida já há alguns anos pelos profissionais daqui. Então, já era uma vitória, né? Já eram passos à frente. Então, em desequilíbrio com essa história, esse era um ponto positivo. Mas um ponto negativo, por exemplo, são sempre os quesitos salariais, né? E eu até brinquei com vocês um pouquinho sobre, porque assim, eu acho que até assim é quase que
é quase que uma xenofobia salarial, assim, quando a gente fala sobre isso, porque quando a gente olha no contexto das empresas, as grandes empresas hospitalares brasileiras, né, que nós temos por aqui, quando a gente fala do enfermeiro que está em São Paulo, ele tem um nível salarial, digamos que de valores, está ali pela casa dos R$ 7.000 reais e tal. Quando a gente vai para o Mato Grosso do Sul, que é o estado do lado de São Paulo, que é o meu estado no caso, aquele mesmo salário ele já cai ali para 4.500, 5.000, já diminuiu de forma importante. Mas quando essas mesmas empresas elas estão aqui em Pernambuco, por exemplo, que é onde a gente está agora, já cai para 2.100, 2.300. A gente está um pouquinho mais protegido agora por conta do piso salarial, mas até bem pouco tempo atrás, quando o piso ainda era só um sonho, uma utopia, infelizmente era isso que essas empresas pagavam aqui. Mas o que é que faz? O que é o diferencial do enfermeiro que está aqui em Pernambuco para o enfermeiro que está em São Paulo? Por que o daqui é tão menos reconhecido financeiramente, né? Por que o enfermeiro daqui... veja, a gente está aqui no segundo maior polo de saúde do Brasil. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa mesmo. Mas, de qualquer jeito, a gente tem um volume... E aí, essa é a tristeza, né? Um grande volume de profissionais, né? E aí, mas, mesmo assim, muitos hospitais. Então, assim, a gente tem uma demanda demanda de mão de obra de enfermagem muito grande. Mas o reconhecimento financeiro, infelizmente, é um fator limitante quando se está aqui. É muito discrepante. Inclusive, nos textos originais do piso, o valor era bem maior. Sim. Exato. Foi mudando até chegar ao que é hoje. Na verdade, foi desconfigurado completamente. Exato. Né? O piso era para ser, né? O piso era para ser o nosso Brad Pitt, acabou que foi Isso. Você falou de dois... o nosso Batoré. É, boa comparação. Era para ser o Brad Pitt e veio com o Batoré. Então, exato. E ainda assim, eu acho que muito gritante você fala do salário do enfermeiro, né? 2.100 e tal. O técnico era um salário mínimo. É ainda muito pior. Muito pior, quase. Exato. Né? E a gente tínhamos profissionais, eu acredito que essa realidade tenha acabado, que ganhavam R$700. Aqui em Recife. Aqui em Recife, né? Profissionais de concursos mais antigos, né? 700 e um pouquinho. Gente, pelo amor de Deus. E aí você, às vezes, vê muitas pessoas que não são da área da enfermagem, eles começam a olhar para como o enfermeiro e o técnico de enfermagem, como, né, nós como corporação de enfermagem, como a gente trabalha. Nossa, mas vocês têm 2, 3, 4 empregos. Por quê? Gente, porque se não tiver, a gente não vive. O mundo ficou muito caro, entendeu? Então, assim, para você ter uma estabilidade mínima, para você dar estabilidade para sua família, para você ter o mínimo de segurança para sobreviver, você, infelizmente, se vê refém, né, dessa situação em que você está ali precisando trabalhar em 2, 3, 4 vínculos de trabalho. É muito cansativo, nem pode, inclusive. Mas você precisa, muitas vezes, se submeter a isso para poder ter o mínimo. E que acaba sendo uma coisa meio contraditória. Você vai trabalhar mais para poder viver e acaba não vivendo. E acaba não vivendo nada, não exatamente. Você acaba ficando exausto, tendo diversas outras situações aí que vão... A gente, né, sempre nas nossas entrevistas, a gente sempre acaba chegando nessa pauta do piso, né? Mas eu queria retomar um pouquinho sobre as suas especialidades, porque aqui, pessoal, a gente listou terapia intensiva, saúde coletiva, estética, sexualidade. Vamos lá. Vamos lá. Assim que você saiu da faculdade, você já sabia onde você... Aliás, que caminho você iria seguir nas suas especialidades? Ou realmente você saiu procurando o que era mais vantajoso, rentavelmente falando? Como foi essas especializações que você realizou? Pronto. É uma trajetória de caminhos, né? Então, num primeiro momento, quando eu saio da graduação, e eu fiz uma coisa que hoje, na verdade, não é nem um pouco permitida, na época não era muito permitida, mas tinha uma brechinha da lei que deixava aqui, que possibilitava. Eu fiz as especializações, eu comecei as especializações, 2 especializações, foi UTI e cardiologia, né, para adulto, e a outra foi de saúde coletiva, com ênfase em saúde da família. Eu comecei as 2 no 3º ano da faculdade. Eu sou da época ainda do 4 anos de faculdade, tá? Eita. Porque o curso de enfermagem tinha 4 anos, aí a gente vai entregando a nossa idade, né? Eu fui 4 anos e meio. Então, pronto. Então, era isso. Então, eu entrei no 3º ano da faculdade, tinha essa coisa, né? Durante a semana toda, aula e estágio, fim de semana, pós-graduação. A vantagem disso foi, quando eu concluí a graduação, realmente eu já concluí com 2 especializações. Isso foi realmente uma vantagem
em relação aos meus colegas que estavam concluindo a graduação comigo, porque muito rápido, muito breve, eu consegui meu primeiro emprego, já por já ter assim, uma certa experiência, porque eu já tinha conseguido estágio fora também dos estágios da faculdade, né? Tinha conseguido um estágio individual, e aí somou com a questão das pós-graduações e muito rápido eu consegui emprego. Isso me ajudou, né? Mas hoje realmente não seria possível acontecer dessa forma. Agora você foi mentorado, orientado, ou porque realmente sua mãe ela já tinha experiência na área de saúde, já foi lhe encaminhando? Porque isso é algo muito difícil de a gente ver, né? Uma pessoa que procurou se especializar cedo, procurou um estágio por fora da faculdade, que é muito difícil, inclusive. Então, você já saiu com um currículo aí muito rico. Pois é. Assim, muito à frente, né, em relação aos meus colegas. Mas, assim, ó, você tocou num ponto que é exatamente isso. Assim, eu fui mentorado pela minha mãe, não nesse sentido das especializações, né? E esse foi uma coisa que, assim, foi um insight que eu tive. Eu falei, acho que vai ser um diferencial para mim. E, na época, eu tive a possibilidade, apoiado financeiramente por ela, claro, né? Na época, eu não trabalhava, assim, meu estágio ainda não me pagava tão bem, assim, a ponto de custear uma pós-graduação, e ela me ajudou nessa época. Mas a minha mãe já me orientava muito no sentido de procure um estágio fora da faculdade, vai para um estágio e assim, eu fui em vários hospitais com meu currículo lá e tal, e esperando por uma oportunidade até que ela veio, e eu fiquei ali quase 2 anos estagiando num hospital na minha cidade, e foi extremamente importante para mim, porque lá nesse estágio eu não era visto como um aluno enfermeiro. Lá eu entrava na rotina junto com os técnicos de enfermagem. Então era assim, era um plantão de clínica médica assumindo 8 pacientes. Aí depois, com o tempo, eu fui para UTI, né? Então lá eu já comecei a atender pacientes de maior gravidade, pacientes de terapia intensiva, comecei a lidar um pouco mais com as informações diferentes que um paciente de terapia intensiva traz para a gente. E aí, assim, eu coloco realmente essa questão de ter feito um estágio extra, um estágio fora da faculdade, extremamente, assim, foi um divisor de águas na minha profissão. Isso é muito enriquecedor, né? Poucas pessoas têm essa chance. Eu queria te perguntar, e qual dessas especializações que você tem, qual que mais impactou na tua prática profissional? Ou que impacta ainda hoje? Difícil essa resposta, porque ela tem muitas camadas e ela tem muitos pontos de vista, tá? Eu saí da faculdade muito enfermeiro intensivista. Muito assim, eu já tinha bastante tempo de prática de terapia intensiva, eu já tinha especialização de terapia intensiva e saí dali para trabalhar numa terapia intensiva. Então, assim, eu saí muito nessa pegada e gostando do que eu fazia, né? A minha mãe era enfermeira de centro cirúrgico. Então, eu achei em algum momento que era isso para mim também, porque eu estava muito nas pegadas dela. Quando eu cheguei para atuar no centro cirúrgico, eu achei muito chato. Como enfermeiro... Desculpem, enfermeiros do centro cirúrgico. Eu amo, mas realmente, assim, eu amo as cirurgias, amo a parte de alimentação, mas, assim, enfermeiro de centro cirúrgico é só bronca para resolver. Não tem muita... Honestamente, assim, foi um lugar que eu pensei, legal, obrigado. Não é isso. E aí, de repente, nesse lugar, eu achei a terapia intensiva muito interessante. Achei complicado no sentido de, para quem é novato, é uma cobrança muito intensa, não é um setor fácil de lidar por diversas situações, né? É um paciente um pouco mais delicado, é um tipo de medicação que depende de um pouco mais de conhecimento, são procedimentos ali privativos do enfermeiro que você precisa estar ali, sabe, sempre alinhado, tem que saber, respostas muito prontas que a equipe precisa de você, e você realmente precisa estar pronto para não fazer feio, sabe? Você tem que estar ali pronto para estar de acordo com o que o setor precisa de você. Então, eu saí dali da faculdade muito nessa vontade ali de continuar na terapia intensiva, e foi muito interessante para mim por muito tempo e gosto muito até hoje. Tanto que ainda atuo mais hoje no campo da docência, mas ainda atuo como na terapia intensiva, né? Agora, não posso também, por isso que eu falo assim, é uma resposta difícil de dar, porque assim, eu vivi um bom tempo também na saúde da família. E eu não posso colocar essa minha vivência como menor, porque foi na saúde da família que eu entendi como era importante ser enfermeiro. Na saúde da família, eu entendi como era difícil a responsabilidade de ser enfermeiro naquele contexto. Porque daí você não passa mais sobre aquele prisma de eu sou enfermeiro, eu lidero uma equipe, eu tenho meus procedimentos. Não.
Na saúde da família, o enfermeiro tem responsabilidades gigantescas. Quando a gente fala o enfermeiro leva uma unidade nas costas, não é brincadeira. O enfermeiro na saúde da família leva a unidade nas costas. É muita responsabilidade, é muita dinâmica. E me virou uma chave de uma paixão nova, que é o enfermeiro na saúde da família, ele tem o seu consultório, ele tem o consultório do enfermeiro, ele dá consultas, ele atende, ele medica, ele tria. Você vê o sentido da sua anamnese, do seu exame físico, fazerem realmente sentido. Não é, eu vou fazer isso aqui para dar informação para outro profissional. Não, eu faço porque eu preciso. É autonomia. Exatamente, presente, né? Um nível de autonomia que eu ainda não estava preparado, mas foi muito interessante me preparar naquele momento para isso, para viver o que eu vivo hoje. Isso, e são áreas bem assim diferentes, distintas, mas que você tem, no caso da atenção primária, essa autonomia muito. Que é tão importante. A gente faz parte da equipe multi, mas a enfermagem ela tem a sua autonomia ali sendo destacada na atenção básica, que, se possível, todo mundo deveria experimentar, na minha concepção, porque a parte preventiva ela é fundamental, né? Isso. Então, atualmente, na assistência, você atua... Hoje eu estou num CAPS. Totalmente diferente. Eu vou até brincar com isso, porque assim, o Túlio, quando esteve aqui, que é meu colega também, né? Ele falou assim, olha, mas o enfermeiro que faz muita coisa, ou que ele se prepara para fazer muita coisa, na verdade, ele não está se preparando para nada. Isso aqui vai ser meio polêmico, desculpa, Túlio. Segura aí, vou fazer o corte. Segura, Túlio. Mas assim, o que acontece? Eu acredito assim, ainda é muito utópico na enfermagem a gente acreditar numa enfermagem que realmente pode se dar o luxo, hoje eu ainda chamo de se dar o luxo, de fazer somente aquilo que quer e que gostaria. Infelizmente, a gente ainda vive uma enfermagem que a gente precisa lutar muito pelo pão de cada dia. E todo dia, eu não digo, a gente não mata um leão por dia. 3 leões, 5 cobras, 9 tigres. Então, assim, é muita coisa. E, assim, a gente precisa, na enfermagem, a gente precisa estar muito aberto para o novo. Porque pode ser que eu gosto muito de terapia intensiva, mas em algum momento não tenho UTI para trabalhar. Eu vou deixar uma clínica médica sem um bom enfermeiro porque eu só gosto de terapia intensiva? Não. Eu preciso chegar na clínica médica e não vou deitar para ninguém. Eu vou chegar lá e vou dar meu nome. Então, assim, isso é coisas que, assim, anos de profissão, eu tenho 13 anos de profissional, né? Se eu somar com os 4 de faculdade, quase 20 anos de enfermeiro, mas ou trilhando o caminho da enfermagem. A gente vai aprendendo a duras penas, que não dá para eu ter um lugar onde eu cheguei e falei assim, não, é só aqui que eu gosto, é só isso que eu vou fazer da minha vida. Pode ser que você consiga, mas não é muito fácil. Isso acontece para pouquíssimas pessoas. A gente luta por isso, mas é difícil. Com certeza. Então, atua no CAPS atualmente, tem o curso, né? Fala um pouquinho sobre esse... É o G7 que você tem... G7, cursos na área da saúde, né? Assim... Como vocês viram, várias vivências em vários campos diferentes. Isso me tornou um profissional um pouco mais preparado em campos diferentes da enfermagem. E eu, assim, por um bom tempo, eu me deixei um pouquinho no campo... Acho que a minha vinda para Recife me fez deixar um pouquinho a questão do campo da docência de lado. Como fiz mestrado e doutorado, vocês sabem que eu estava me preparando para também lidar com isso. Sempre gostei muito de ensinar. Sempre gostei muito de falar e tudo mais. Percebe-se, né? Não paro de falar. Mas, quando eu cheguei aqui, a informação que eu tive sobre, né, pelos colegas, é assim, esquece esse negócio de aula. Quase nunca tem concurso aqui. Nas universidades particulares aqui é só com indicação. Se você não é daqui, vai ser muito difícil conseguir essa indicação. Então, assim, nem queira sonhar com isso. E eu, entendendo que essa era a realidade do jogo, vamos nos debruçar na assistência mais uma vez e deixei o campo realmente da questão do ensino, da educação de lado, né? E aí, nesse ano, né, o Túlio me fez o convite para participar como um dos professores dos Cobras do SUS. E para mim foi extremamente importante voltar, retomar para esse amor antigo que eu tinha em relação à questão de ensinar. Eu sou professor, eu tenho até uma certa dificuldade de me reconhecer nesse lugar, mas às vezes a gente precisa se empoderar nesse sentido também de falar assim, não, eu sou professor. Eu venho numa caminhada lutando e trabalhando por isso também. Então a questão dos meus cursos, eles vêm muito nisso. Então eu tenho alguns cursos nesse sentido, na área da terapia intensiva, falo algumas coisas
Tem um curso sobre primeira consulta da gestante, que aí já é uma coisa lá da saúde pública. Tenho outros, aí agora sim, mais atualmente cursos na área da estética, e aí por aí vai. Assim, eu vou trabalhando, não vou deixando de lado a minha questão da docência, continuo sempre professor de alguma forma. Então esse G7 ele veio antes do convite, você já... O G7 ele já estava lá de alguma forma, eu trabalhava sempre com muitos cursos de primeiros socorros. Por muito tempo eu trabalhei porque curso de primeiros socorros, a gente é muito contratado por empresas, por escolas, Sim. primeiros socorros para professores. Então, a empresa do meu curso, ela trabalhou só com esse curso por muito tempo, né? E era rentável também, porque sempre tinha trabalho nesse sentido, né? Muito procurado. E aí acabou que quando eu vim para cá, mornou, assim, acabei que deixei para lá e mais recentemente agora eu estou voltando, trabalhando focado nisso. E aí a gente você falou da questão da estética. Pronto, onde hoje eu atuo mais. Pois é, e eu estou aqui curiosíssima para entender essa sua área, acho que eu e Milka, né? A gente estava comentando já assim, gente, estética, tá, mas estética íntima? Olha, vamos falar sobre tudo isso. Fala um pouquinho Existe disso aí, né? harmonização íntima. Isso, exatamente. Explica isso pra gente, porque a harmonização facial teve um boom aí de uns Isso. tempos pra cá. Isso. Mas assim, essa realmente eu nunca parei pra ver esse tema e a gente queria que você falasse um pouquinho sobre essa especialidade da estética. A gente tem o campo da estética, ele é novo, teoricamente, para muita gente, mas para a enfermagem muito mais novo ainda, né? A gente entende que, assim, algumas coisas, vou trazer algumas informações, talvez alguns enfermeiros não tenham, mas, primeiro, e mais importante de todas, o enfermeiro pode atuar na estética. Outra coisa muito importante é o enfermeiro pode atuar com injetáveis. Essas são dúvidas que ainda pairam muito sobre muita gente fala assim, mas eu posso, eu não posso, não sei, talvez. Não, pode. Nós podemos. A gente tem leis, algumas resoluções nos tiraram algumas coisas, outras nos deram algumas coisas, mas a gente está aqui nessa luta, né? A gente está lutando para sempre avançar. E na estética hoje, 5 profissionais podem atuar com estética no campo de vista, no campo dos injetáveis, né? Sendo eles o médico, o farmacêutico, o biomédico, o odontólogo e o enfermeiro. Eu ia chutar o odontólogo. Era isso. Que eles aí, sobre esses 5, o último que entrou nessa roda foi o enfermeiro, né? A Priscila, que esteve aqui, né, a enfermeira, ela falou sobre algumas dificuldades sobre o enfermeiro que empreende, né? E na estética, que é o setor que a gente empreende, não está distante disso, porque a fala dela foi, a gente precisa quase que é uma luta, a gente precisa ficar provando o tempo todo que a gente sabe, que a gente pode, que a gente não está fazendo pela nossa cabeça, que a gente tem ciência também. E eu acho que nós, profissionais de enfermagem, nós, profissionais enfermeiros, aí, isolando mais esse grupo, eu acho que assim, a gente ainda é muito menosprezado pelo nosso conhecimento. E quando eu digo isso, eu digo assim, há pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, conversando com um amigo, e ele estava com uma seringa, e mostrando que fez um preenchimento e tal, e eu falei assim, que legal. Eu falei assim, e ele estava em São Paulo, e eu falei assim, qualquer dia passa no meu consultório para a gente conversar, né? E aí, para você saber um pouquinho do que eu faço e tal. E aí, ele falou assim, mas você é enfermeiro, né? Aí você vai trabalhando a sua paciência e aí vai pensando, né? E aí, assim, eu acho que assim, é um momento ruim para embates. Esse ainda é um momento que a gente precisa ter a paciência para explicar. Ele falou assim, eu sou enfermeiro e tal. Mas ele é profissional de outra área, mas ele só é um exemplo de tudo que a sociedade ainda pensa do enfermeiro. A gente ainda é visto como auxiliar do outro profissional, o secretário do outro profissional, o faz tudo do outro profissional. A gente não é visto como corpo, a gente não é visto como corpo e mente. A gente é só visto como o serviço. Quem que é o enfermeiro? É o que cuida, é o que dá banho. É o serviçal. É o serviçal, é que faz a medicação. Trabalho braçal. Sabe? E é isso. Ninguém... não é ninguém, veja. Mas a gente ainda tem uma sociedade que coloca o enfermeiro nesse lugar de... Mas o enfermeiro pode? O enfermeiro sabe fazer isso?
E sim, a gente sabe muito. Inclusive, até brinco, eu falo assim, olha, nós temos 5 áreas que podem trabalhar com injetáveis, mas vamos ser honestos, qual desses 5 profissionais mais atua com injetáveis todo santo dia de trabalho? Não estou falando mal dos outros, tá? Mas aqui, na enfermagem, a gente tem aqui um lugar muito especial. A gente está falando em patamar de prática de injetáveis, porque a gente trabalha literalmente com isso todos os dias. Você chega na emergência, é só o que tem. Exato. Então, assim, o enfermeiro ainda é muito visto nesse sublugar. E é uma luta nossa diária de todas as áreas, né, tanto hospitalares, quanto na saúde pública, quanto no empreendedorismo. A gente precisa realmente dessa luta e não descansar dessa luta, porque ninguém vai um dia olhar para a gente e falar assim, enfermeiros, que legal, que eles são, acho que eles sabem fazer alguma coisa. Não, ninguém vai ter esse olhar tão piedoso para a gente vai ter que lutar para provar. Não, a gente sabe fazer sim. E na realidade não é nem esse olhar piedoso que a gente está querendo. A gente não quer, na verdade. A gente não quer isso. Não a gente quer isso, ó, inclusive. Somos enfermeiros. O máximo que eles conseguem dar para a gente é um olhar piedoso. A gente quer muito mais que isso. Até porque somos enfermeiros e temos tanta competência quanto. Então, gente... O único triste em relação a isso, a sua fala está perfeita, é exatamente isso. O único triste é que a gente precisa provar. Ainda, né? Os outros parece que assim, tem uma aceitação, parece que a sociedade fala assim, não, tudo bem, ok, ele é o doutor X, ele é o doutor... Tanto que assim, você pode ver que para outros profissionais, eles têm uma facilidade muito grande de se autoproclamarem doutores. Né? Já percebeu como para a enfermagem é muito recente um enfermeiro se outorgar doutor, né? Desde 2001 pode, ou seja, 20 e poucos anos que a gente pode usar essa nomenclatura e não usa. Né? Então, enfim, mas o começo dessa história é falar sobre estética íntima, né? Então vamos focar nisso. Bom, conte sobre essa novidade aqui, muita gente deve estar curioso. Bom, então é o seguinte, entre todos os campos da estética, a gente tem inicialmente, né, estética facial, estética corporal. Na estética corporal, a gente também tem a questão da estética íntima, as questões da estética íntima. E aí lembrando que assim, é uma série de procedimentos que a gente pode trabalhar tanto a harmonização íntima feminina e masculina. Bom, obviamente temos órgãos genitais diferentes, a gente também precisa entender que a gente tem procedimentos diferentes para cada área. E eu não gosto muito de usar essa palavra estética íntima feminina e estética íntima masculina. Não gosto de usar porque a gente exclui demais as pessoas trans. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, eu tenho alguns procedimentos sobre estética da pessoa que tem órgão genital, que tem uma vagina como órgão genital. E se eu estou falando, se eu falo harmonização íntima feminina, eu estou automaticamente excluindo os homens trans. Automaticamente eu estou fazendo isso. E eu acho que a gente está num tempo que passou, né? Não precisa mais. E na sua especialização você engloba tudo, né? Tudo. Sim. Exatamente. A especialização fala um pouquinho mais, a minha especialização sobre sexualidade, que foi um pouco a minha prática na estética íntima que me levou para essa especialização. Eu já ouvia falar sobre... Comecei a me interessar porque era diferente. Eu sempre gosto do diferente. Assim, se todo mundo está indo aqui e por acaso tem um caminho aqui, eu quero pelo menos saber o que tem aqui. De repente tem alguma coisa diferente, eu posso ser um diferencial aqui. E eu comecei a ouvir falar, eu achei interessante. E aí eu sempre pensei assim, as pessoas, a gente ainda vive num país que é muito... Assim, as pessoas falam sobre uma liberdade que a gente não vive. Né? As pessoas, na verdade, elas ainda são muito tímidas com muitas coisas. Os profissionais de enfermagem não estão distantes disso. Né? Então, falar sobre estética íntima é uma situação, né, tão delicada e algumas pessoas talvez teriam um pouco de dificuldade de falar sobre isso. Eu falei, vamos lá descobrir o que é. Não foi fácil chegar nesse caminho, porque os cursos, né, que são vários, os cursos eles não existem aqui. Né? Os cursos eles têm em São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem em Santa Catarina, tem em outros lugares distantes. Né? E aí você se dispor a ir aprender, porque para atuar na área você tem que saber o que está fazendo, sim, como sempre. Né? Então, assim, e os custos dos cursos livres da estética são sempre muito altos. Né? Todos os cursos na área da estética sempre R$3.000, 4, 5, 10 mil reais. Então, é sempre tudo muito caro. Então, você está disposto a pagar o valor do curso, pagar passagem, estadia, é muito oneroso.
Mas eu paguei para ver. Então eu falei assim, não, vamos lá para ver o que é. Fui até São Paulo, fiz um curso, fui até Curitiba, fiz outro. E assim, foi muito interessante o que eu pude aprender lá. E entendi que eu poderia, de alguma forma, assim, ter uma nova prática no meu dia a dia de trabalho, mas que, de certa forma, eu poderia trazer um pouco mais de felicidade para outras pessoas, no sentido de uma autocompreensão, de uma autovisão. E eu pensei, que é o que a estética busca, basicamente, né? Tentar trazer melhorias e diferenciais para as pessoas para que elas possam se sentir mais felizes e mais satisfeitas com o próprio corpo e rosto e tudo mais. Quando eu cheguei aqui de volta, foi engraçado. Eu estava de plantão num hospital aqui e uma roda de colegas, aquela roda do cafezinho, sabe? E eu estava numa roda de uma salinha do café ali com umas colegas, e eu estava conversando, meninas, olha, eu fui para São Paulo, fiz um curso assim, e eu aprendi isso, e todo mundo, sério, aprendi isso e tudo mais. E aí, assim, nosso tempo é sempre corrido, assim, a gente tem muita coisa fazendo no setor, eu vi que todo mundo foi indo embora, né, porque todo mundo tinha suas atividades em seus setores e tal, mas eu vi que, por acaso, uma colega ficou ali comigo, e ela pegou e falou assim, olha, eu esperei todo mundo sair, porque eu precisava conversar uma coisa com você. E eu falei, pode falar, tudo certo. E ela falou assim, olha, eu tenho uma situação. E ela me explicou o contexto da história. Claro que eu não vou falar o nome dela aqui, imagina. Mas o contexto dela era, eu sou viúva há 5 anos. Eu tenho 3 filhos, e ela tem 45 anos, eu tinha enfermeira, né? Ela falou assim, eu tenho 45 anos, sou viúva há 5, tenho 3 filhos e hoje todos os meus filhos são adultos. Mas ela falou assim, eu ainda me sinto muito viva. Não é porque os meus filhos cresceram, não é porque eu já casei, fiquei anos casado e hoje sou viúva, eu não morri com meu esposo. Ele morreu, foi uma pena, sinto muito, mas a vida continuou. Mas eu não tenho conseguido continuar. E aí ela estava falando isso no campo da sexualidade mesmo. E ela disse, eu me sinto limitada em relação a isso, eu não tenho coragem, não me sinto, não consigo me despir na frente de outra pessoa, porque me sinto envergonhada, porque meu corpo mudou com o tempo, o envelhecimento ele acontece em todo o nosso corpo, a gente precisa entender isso, né? Então a atividade do nosso corpo ele segue em todos os campos. E ela falou assim, então assim, eu me sinto envergonhada com o formato, com o jeito, com a cor. Eu sinto esse limite. E ela ainda falou assim, olha, hoje em dia as pessoas não gostam mais de ter relação sexual com a luz apagada, como era antigamente. Hoje em dia as pessoas gostam de fazer tudo às claras, né? E ela falou assim, eu não consigo, me sinto intimidada, me sinto envergonhada, e eu queria saber, o que é que você consegue fazer para me ajudar? E aquele foi engraçado, porque eu tinha recém chegado de São Paulo, então assim, eu estava muito, assim, com tudo ainda muito fresco, as ideias muito frescas, mas eu ainda não tinha me preparado realmente para começar a trabalhar. Tinha colocado em prática ainda, né? Assim, foi muito no susto. E aí eu falei, não, eu preciso começar, então vamos embora. Mas aí eu falei, olha, a gente precisa marcar um dia, você vai no consultório, preciso, né, avaliar, fazer uma avaliação bem feita, uma anamnese, e aí a gente vai e faz tudo, cria um trajeto de atendimento. E ela falou assim, ok, vamos a isso. Combinamos um dia, ela veio, ela entendia o que eram os problemas que ela sentia. Isso é uma situação que é uma condição que eu faço enquanto profissional de estética. Eu só vou te dizer o que eu acho sobre o que você precisa mudar ou melhorar, se você me perguntar. Porque geralmente eu deixo só que a pessoa fale o que incomoda ela. Porque senão eu trago um incômodo que a pessoa nem sabia que tinha. Porque a estética é uma coisa muito pessoal, subjetiva. Exato. Por exemplo, se eu falar assim, olha, eu queria arrumar uma ruguinha que você tem aqui. Às vezes a pessoa nunca soube que ela tinha aquela ruga. Então eu que estou levando um problema para ela. Entende? Então, assim, eu prefiro que a pessoa fale assim, olha, eu estou vindo aqui porque eu quero melhorar isso, aquilo e aquilo outro. Ok. Então vamos corrigir o que você veio buscar. Não é sobre o que eu penso. O que eu penso não interessa. O que o paciente traz de demanda, né? E naquela primeira conversa, naquela primeira avaliação, eu entendi o que ela precisava, eu entendi o que ela queria. E entendi melhor ainda, entendi que eu podia fazer alguma coisa para ajudá-la. E então começamos um tratamento ali com clareamento, com preenchimento, rejuvenescimento. E na primeira sessão já deu, assim, foram 4 sessões, né, o que a gente programou para ela. Então, assim, na primeira sessão o resultado veio. E ela já ficou encantada com o primeiro resultado. Eu falei, calma que ainda vem muito mais por aí. Mas ela ficou muito empolgada.
E aí, assim, era uma sessão por mês, né? Então, assim, nos encontrávamos uma vez por mês para realizar, para atuar, melhorar, avançar um pouquinho mais com aquele processo dela. E eu sei que dentro de algum tempo foi muito engraçado, porque ela me ligou um dia e falou assim, olha, eu estou encantada com o trabalho, assim, eu estou muito feliz. E eu voltei à vida. Eu estou aqui e estou muito feliz. Estou muito feliz. Ela falou assim, olha, eu tenho até pedido de namoro. E ela falou assim, eu que não quero aceitar, porque agora eu estou aproveitando. Esse, na verdade, é o objetivo de todo esteta, eu acredito eu, né? Claro, satisfação do nosso paciente. Autoestima. E é isso que fazem com que as pessoas indiquem outras, né? Exato. Porque às vezes a gente nem sabe o desconforto que a pessoa tem e quando vê que alguém conseguiu solucionar esse problema, talvez seja isso. Exato. Hoje em dia, a minha procura maior ainda acaba sendo assim por pacientes, eu não vou falar masculino, porque de novo a gente cai naquele campo do segregar e a gente não está aqui para separar ninguém, a gente está aqui para abraçar todo mundo. Mas quando a gente fala nesse campo, para pessoas que têm órgão genital, né, ou pênis, tem sempre uma demanda, e não é uma demanda de hoje, nem de ontem, nem de anteontem. A gente está falando lá dos tempos romanos, a gente está falando de um tempo muito antigo, onde a questão do tamanho do órgão genital era sempre um contexto, era um ponto de incômodo, né? E a gente realmente tem uma cultura que, infelizmente, massacra isso na cabeça, principalmente do homem, né? De um tamanho que, na verdade, assim, não é nem muito possível, nem é muito real, né? E a estética, ela consegue olhar por um prisma da pessoa que, assim, tem, às vezes, uma situação com um genital que, assim, está um pouco, realmente, assim, abaixo do que se espera da média, né? E a gente tem, quando a gente fala, até falo isso um pouco em palestra também, quando eu falo sobre o assunto, é que, assim, quando a gente fala no órgão genital pênis, a gente tem 2 tipos de pênis, que é quando a gente se pretende atuar na questão da harmonização, né? Do preenchimento com ácido hialurônico e tal. A gente tem 2 tipos de pênis, que é o grower e o shower. Vou explicar com certeza. Traduza. Vocês colocaram uma cara de interrogação. Grower, para a tradução do inglês, é o crescendo. É aquele órgão genital que, enquanto flácido, ele tem um tamanho bem reduzido. Porém, quando ereto, ele assume um tamanho expressivo, que, né, nem parece que é a mesma pessoa. E é sobre isso. Quando a gente fala do shower é mostrar, né? Quando a gente fala sobre o órgão genital que se mostra, ou seja, ele flácido e ereto é basicamente a mesma pessoa. Não muda praticamente nada. Muda, né, o formato, mas o tamanho não. E muita gente convive com essa situação do grower, que é aquele que, quando flácido, ele está sempre muito menor. E eu achava, quando eu comecei essa história toda, eu achava que o grande incômodo dos homens era sempre com o pênis em ereção. E, pelo contrário, na verdade, o grande incômodo é do pênis flácido. Quando a gente fala, principalmente num contexto de um lugar praiano como é Recife. E como outras capitais aqui do Nordeste. Então tem até essa influência com relação à procura, eu acho, né? Exato. Porque acontece, sabe aquela coisa assim, ó, eu não me sinto tão à vontade de ir à praia com uma sunga, adoraria ir de sunga, mas não vou sempre de calção, porque quando chegar lá, talvez prestem atenção e vão ver que eu... E sempre aquela coisa que eu disse lá dos tempos romanos, que com o passar dos séculos não mudou em nada, infelizmente continua nesse sentido de assim, sabe, aquela, parece que está diminuindo uma pessoa, ou está desqualificando uma pessoa que não tem um tamanho genital, né, impressionante. E algumas pessoas se incomodam com isso a tal ponto de procurar um procedimento para que isso mude na vida delas. E é possível, né? Isso é possível, o procedimento estético, a harmonização íntima pode resolver essa demanda para uma pessoa que tem esse incômodo. E quando a gente geralmente vê essas questões de harmonização, é porque no termo não era nem harmonização, que a gente ouvia bastante falar assim. A gente pensa em procedimento cirúrgico. Exato. Aí, cirúrgico, enfermagem... Então, existe forma, sem ser cirúrgica, de resolver essas questões estéticas aí? Existe. Na verdade, assim, a gente está vivendo esse boom da estética versus cirurgia plástica, né? Na verdade, não é versus, né? Porque uma coisa tem uma função, a cirurgia plástica
faz muita coisa do que a estética também faz, mas é sempre muito mais duradouro, né? O que você faz na cirurgia plástica é muito mais definitivo. Então você faz aquele procedimento e segue com ele para a vida. Na estética, nada é definitivo. O botox que você faz hoje, daqui a 6 meses não tem mais. É igual a rinomodelação. A rinomodelação e outros procedimentos. Poucos procedimentos da estética. Eu acho que a otomodelação, algumas técnicas, elas se mantêm de forma definitiva, mas pouquíssimos procedimentos eles seguem de forma definitiva. Procedimentos estéticos você vai fazer e dentro de algum tempo tem que fazer de novo, se quiser manter, se não quiser também, se não deu certo, se não gostou. Se não gostou. Tudo é possível, né, desistir se você quiser. Mas não, os procedimentos de cirurgia plástica eles são definitivos, estéticos não. Então sempre vai ter essa procura até de quem já realizou. Isso. E aí, até quando você falou no campo da especialização em sexualidade, ela veio com assim, eu continuei atendendo pacientes e cada um, eu sempre tenho um tempo ali de conversa muito sadia com meus pacientes, para entender, eu sempre gosto de entender o que eles querem, o que eles estão pensando, para eu poder, assim, entregar aquilo que eles estão me pedindo, né? E aí eu tive, assim, quando a gente fala do órgão genital masculino, né, vamos nós de novo nesse erro, mas quando a gente fala de pênis, a gente sempre tem um imaginário do que seria o ideal, um formato X, no tamanho X, na espessura X, mas quando a gente fala para pessoas que têm vagina, por exemplo, uma vez eu tive uma fala de uma paciente que me causou um certo impacto. E, assim, eu gosto de ser sempre aquela pessoa que, assim, eu tenho habilidade para ouvir o que você tiver para me contar. E eu não vou ficar aqui te julgando, não. Pode me falar que eu tô aqui pronto para isso. Só que nesse dia, eu confesso que eu fiquei um pouco impactado com a informação. Desprevenido. Muito desprevenido. Eu falei, epa, eu acho que eu não estava preparado para ouvir isso. Porque fui fazer um atendimento, era nesse sentido também. Ela, né, tinha o genital que já estava um pouco mais envelhecido e ela queria fazer, né, um rejuvenescimento, e ela me procurou, fiz o exame, e a gente conversando, e ela me disse o seguinte, olha, ela falou assim, do mesmo jeito que homens têm um formato ideal, mulheres também têm um formato ideal. E aquilo me pegou, aquilo foi muito surpreendente para mim. Aí eu falei assim, sério? Essa informação foi a que me impactou. Ela falou assim, não de uma forma ruim, não pense dessa forma, mas assim, imagina como se fosse um órgão genital de uma criança de 5 anos de idade. Uma mulher de 40 e poucos anos que ela quer o mesmo formato. Aquilo, assim, no primeiro momento, eu falei assim, eu não sei como lidar com essa informação. Eu fiquei um pouco impactado demais, assim. E aí, assim, ouvindo essa fala, entre outras também, eu falei assim, gente, eu acho que eu preciso entender um pouco mais sobre as questões de sexualidade. Porque eu acho que a coisa não é tão simples quanto eu achava, né? A gente tem mais para saber, né? Do ponto de vista dos grandes filósofos, de ciência mesmo, a gente precisa entender um pouco mais. E foi na especialização, por exemplo, que eu entendi. Eu entendi basicamente o que essa minha paciente queria lá no passado. Por quê? O que ela quis me dizer, não sabia, claro, talvez não as palavras mais adequadas, mas o que ela quis me dizer é que, assim, o ideal da imagética que ela queria apresentar, falava mais sobre o desejo do parceiro do que dela. Por quê? Porque ainda cria-se a imagética, o pensamento do corpo jovem, da mulher muito jovem, daquele corpo quase que virginal, sabe? E por isso essa estética tão diferente do que, né, uma pessoa de mais de 40 anos, mas ela gostaria de ter uma imagem mais parecida com aquela de muitíssimos anos atrás. E aí que eu fui entender, gente, então não era sobre ela, era sobre o parceiro. Entendeu? Então, assim, nesse momento eu pensei, bom, o caminho é esse, eu preciso realmente cursar também outras ideias,
ler sobre, me informar, para eu entender o que os meus pacientes, as demandas que os meus pacientes vão me trazer. E eles trazem todos os dias. E querendo ou não, sempre vai ser uma caixinha de surpresa. Consultório, você não sabe o que esperar do paciente. E eu acredito que isso seja uma realidade de todos os profissionais, né? Porque, assim, as queixas, as dores, elas vão surgir a partir do outro. Então, cada cabeça é um universo, né? Cada um com sua particularidade, né? Exato. Então, assim, como a estética facial, ela oferece, por exemplo, alguns serviços, preenchimento... E a gente, na estética facial, a gente tem questões, né? Porque acho que de todos os campos da estética, a estética facial... É a mais procurada, não é? Ela é a mais procurada, ela é a mais apedrejada, e é fácil de entender por quê, porque, né, o nosso rosto é o nosso... Exato. É o nosso cartão postal, né? O nosso cartão de visita. A primeira coisa que percebe na gente é o nosso rosto e tudo que a gente fez nele, né? E tudo que a gente não fez também, está deixando de fazer. Então, a gente consegue ter essa percepção muito clara. E a gente tem o famoso jargão, né, que ficou conhecido nos últimos tempos, que é a demonização facial, né? E eu acho Ou assim, a padronização facial. E assim, ela vem muito do campo do exagero. Então, a gente, assim, não é nada incomum a gente perceber artistas que estão ali o tempo todo fazendo e tudo mais. E aí, quando de repente o artista ficou sumido por um tempo, e quando ele reaparece assim, absurdamente feio. E aí a gente pensa, nossa, mas... E aí aquela coisa, a harmonização, principalmente a facial, eu acho que assim, ela tem que ser feita e pensada com muita delicadeza no sentido de quantidades, né? Então, assim, nada de muito exagerado. Vamos conquistando aos poucos. Eu sei que tem paciente que quer sentar numa cadeira e fazer tudo de uma vez só, e é muito mais prático dessa forma, mas não é o mais correto. E aí é que entra o risco da demonização facial. Porque acontece, quando você faz tudo de uma vez, muito ácido, muito botox, tudo fica muito, né? E aí o rosto vai inchando, e de repente não é sobre isso. Entendeu? Tem a questão também da ética profissional, né? Porque existem pessoas que vão numa situação de procurar um procedimento e às vezes ela, inclusive, corre riscos. Eu não estou nem só falando com relação à estética, mas a cirurgia plástica em si mesmo. Sim. Né? A gente vê, às vezes, situações de pessoas que já estão na 5ª rinoplastia, já não tem nem estrutura do nariz, já estão pegando cartilagem de outro lugar para poder dar uma sustentação. Você vê que não é viável, mas às vezes em nome do dinheiro o profissional ele acaba se... E a missão do profissional da estética também não é exatamente fácil, porque às vezes eu preciso dizer pro paciente que a mudança que ele espera não vai acontecer. E não é porque você está preguiçoso, porque você não quer trabalhar, não é isso, ou porque você não sabe fazer o procedimento. É que não dá. Às vezes, senta uma moça toda bonita, toda tranquila, lá na cadeira do meu consultório, e ela fala, quero um bocão de Angelina Jolie. Ela veio com a expectativa da Angelina. A expectativa veio na Angelina aqui, mas assim, o problema é assim, aí você olha toda a estrutura do rosto. A gente estuda pra caramba, é para isso mesmo, é para não errar, né? E quando a gente não erra é porque a gente se preparou para aquilo. Então, quando a pessoa chega, eu quero esse bocão aqui, aí traz aquele exemplo, traz a foto, eu quero isso aqui. Aí você vê que a pessoa não tem... Às vezes a pessoa tem um rostinho pequenininho, fininho, todo magrinho e tal, e ela quer aquele bocão. E aí eu é que tenho que dar uma notícia e falar assim, querida, deixa eu te contar. O teu rosto não suporta essa boca. Não harmoniza com essa boca. Não. Essa boca vai falar de uma história e o restante do seu rosto outra. Então, assim, não dá. Então, esses confrontes, eles são muito existentes. Todo tempo você tem alguém querendo fazer alguma coisa que, na verdade, não dá. E aí, eu, enquanto profissional, tenho que falar assim, eu tenho essa triste missão, mas, infelizmente, assim, esse é o meu ponto de vista, a minha crença, é assim que eu trabalho. Mas eu sei também que eu tenho muitos colegas que vão pensar em dinheiro, porque dinheiro está difícil para todo mundo, a gente precisa pensar nisso também, né? Mas tem muita gente que vai pensar assim, você quer essa boca? Eu te dou. Custa tanto. Vai ficar horrível o trabalho? Provavelmente. Né, uma cara muito inchada e tal, vai ficar horrível, mas o profissional ganhou aquele dinheiro. Só que o que eu sempre penso é um dinheiro que eu ganhei ali e perdi depois. Porque um rosto que ficou feio vai falar mal do meu trabalho, não vai falar bem. Um rosto que ficou belíssimo, que eu sempre falo assim, as mudanças elas são muito sutis. A harmonização ideal é a mudança sutil, nada agressivo. Né?
quando a pessoa vai chegando no patamar que ela quer, com pequenas mudanças, né, aos pouquinhos, você pensa, consegui fazer bem o meu trabalho. Agora, quando a pessoa chega horrorosa em algum lugar e todo mundo em volta fica falando que está feio, automaticamente são todos os pacientes que eu estou perdendo. Exato. Ninguém vai querer fazer nada comigo. Falar assim, nossa, aquele que estragou a cara da pessoa XY, não, de jeito nenhum. E se você for levar ao pé da letra a palavra harmonização, tem que estar harmônico, tem que estar condizente com o paciente, que às vezes ela tem o biotipo de ser, né, pequenininha, a harmônica do jeito dela não seria e existem bocão. Procedimentos para todos os formatos de rosto. Exato. E corpo também. Exato. Então, assim, às vezes a pessoa chega, e eu já vivi isso também, que assim, às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero ter o X procedimento, eu quero ficar com X boca, com X nariz e tal. E aí você fala, mas deixa eu te contar. A estrutura que o teu rosto traz para a gente consegue fazer isso aqui. E começa a mostrar outros modelos, outros... de forma interessante também, sabe? Fala assim, olha, a gente consegue alcançar isso aqui. Você topa? E tem gente que aceita e fala, não, então vamos, se é isso que tem, vamos embora nisso aqui. E tem gente que fala, não, porque eu não vim buscar isso. Eu vim buscar a boca X, o nariz X. Eu fiquei com uma curiosidade aqui, você falando do rosto e tal. Na harmonização íntima, isso também acontece? Acontece muito. De não ter condições de fazer isso que o paciente está querendo? Eu acabei de falar sobre tamanho peniano. Esse é o primeiro lugar onde a gente é tão utópico às vezes, e olha que a gente consegue trazer muito bons resultados, mas ainda assim é utópico o que muitas pessoas vêm procurar. Assim, eu falo assim, olha, eu quero do tamanho X. E aí você pensa, querido, veja, trabalhamos aqui com uma harmonização, com uma melhora no sentido aqui, milagre mesmo, tem que pedir para Deus, né? Porque não tem vezes que assim, as pessoas querem assim realmente o sobrenatural. Eu falo, olha, aí vai ficar um pouco mais difícil de te ajudar. Mas dentro do campo do possível, do seguro, do ideal, do possível, a gente consegue fazer muito bem feito. Agora, trabalhar com o campo do impossível, eu mesmo não me arrisco. É queimar demais e meu corém deu muito trabalho para conseguir, né? Não veio fácil. É uma construção inteira, né? Profissional para acabar assim. Foram 4 anos para conseguir meu corém, são 13 anos de atuação como profissional, não dá para jogar fora assim tão rápido. É uma área rentável, mas que tem essa linha tênue aí é uma área que precisa de cuidado. É uma área que qualquer errozinho você pode estar com a carinha estampada no jornal de grande circulação, que infelizmente, assim, procedimentos estéticos, eles... como eu disse, eu estou falando aqui do campo de ciência, de estudo, da gente fazer bem feito, mas, assim, a gente tem outros 2 vieses aqui. Um deles procedimentos mal feitos por profissionais mal treinados, e a gente tem um segundo que o organismo humano é uma caixa de surpresa. Exato. Às vezes eu fiz tudo certo. Sabe o nosso checklist do certo? Às vezes eu fiz tudo certo. Não fiz nada de errado. Não usei nenhum produto. Usei o melhor produto, que a Anvisa deu ok. Na validade certa. Estava tudo ok. Mas, naquele organismo, naquele momento, naquela hora, deu uma reação. A gente não tem como prever isso também. Agora, o que a gente consegue fazer, e essa parte é uma parte muito legal falar sobre, que é o seguinte, a gente ainda tem uma demanda muito grande sobre um perfil profissional desses 5 que eu falei lá atrás, né? Um deles, eles têm uma questão assim, que eles falam muito sobre, faça um procedimento só com a gente, só a gente sabe, os outros não sabem, os outros vão fazer mal feito, a gente sabe fazer bem feito. E se der problema? Se der problema, vocês vão ter que vir atrás da gente. Então, se vai correr esse risco, vem logo e faz com a gente. Então, assim, esses profissionais, eles trabalham muito fortemente na questão da reserva de mercado. Quando a gente fala de reserva de mercado, a gente fala de profissionais que usam o que podem, o que não podem, e muito sobre a sua influência natural, e é uma influência que a cultura dá de presente para eles e que nos tira, na verdade, né? Mas, assim, são profissionais que chegam em suas redes sociais, em suas contas de Instagram e falam, não confie em ninguém, faça só com a gente. Né? Se você fizer lá, pode ser que dê algum problema. Quando der problema, você vai ter que correr atrás da gente. Então, vem logo e faz com a gente. Então, assim, isso é muito repetido. E isso é muito chato, inclusive, sabe? Porque a gente entra nesse campo, a gente tenta não ficar se degladiando com outros colegas que atuam na área, de outras profissões, mas fica esse campo meio chato, sabe? Assim, de um profissional querendo determinar para todo mundo que só ele sabe. Entendeu? Isso. Então, e assim, antigamente,
só para refutar um pouco essa ideia, é assim, antigamente o enfermeiro tinha menos braço para atuar nessas áreas. E eu acho que o crescimento da estética tem muito a ver com isso, com as novas resoluções, com os novos momentos em que a enfermagem está vivendo. Então, hoje, o enfermeiro sutura, o enfermeiro anestesia, claro que não uma anestesia para uma cirurgia, mas o enfermeiro faz ponto anestésico, faz anestesia de Klein, que é uma outra anestesia que também é inerente para quem atua nessa área, que faz estética corporal. E eu até tomo isso como uma coisa engraçada. Vocês lembram na faculdade que vocês estudaram sobre anestesia? Não. Pois é, eu vou lembrar, pelo menos foi o que eu estudei na faculdade sobre anestesia. Preparar a bandeja do anestesista, no máximo. E o cuidado, né, o cuidado do paciente, do pré, peri e pós-anestésico. Era isso. Isso eu lembro. Né? E aí você pensa assim, ok, lá 2008 a 2011 foi quando eu estudei, mas hoje, de repente, passado alguns anos, eu não sou mais o profissional que prepara o material para quem vai anestesiar. Hoje eu sou profissional que anestesia. Entende? Então, assim, a responsabilidade mudou. Eu não sou mais Aqui, doutor, tudo bem? Não. Agora eu sou a pessoa que prepara o material, separa e começa o meu procedimento. E aí eu faço isso com muita segurança, com muita certeza. Por quê? Porque eu tive que ir lá estudar sobre isso. Mas aí a gente vem num outro lugar. A gente está crescendo bastante enquanto profissão. A gente hoje pode suturar, hoje a gente pode anestesiar, hoje em dia, se intercorrer, porque isso é que outros profissionais que falam assim, mas se intercorrer, vai precisar chamar a gente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, inclusive, grande parte das intercorrências, o enfermeiro dá conta de resolver tranquilo no próprio consultório. A gente tem normativas, tem leis, por exemplo, que se um paciente tiver um choque anafilático, por exemplo, se o organismo dele der alguma reação em relação a algum tipo de produto, porque choque anafilático é assim, né? Às vezes você sabe que é possível e às vezes você não sabe e vai saber ali na hora. E a gente precisa tomar alguma atitude, a adrenalina, que é a medicação que é a medicação de primeira eleição para resolver essa situação, a gente precisa fazer. Muitos enfermeiros, na verdade, boa parte dos enfermeiros sequer sabe que o enfermeiro pode fazer uma adrenalina sem prescrição médica. E pode. Em 3 situações, tá? O enfermeiro pode fazer adrenalina numa RCP, o enfermeiro pode fazer adrenalina no choque anafilático e na asma brônquica. Então, nessas 3 ocasiões, se for necessário, se não tiver médico perto e for uma situação de emergência, vai lá o enfermeiro e adrenalina. Por risco iminente, né? O enfermeiro pode, com muita segurança, fazer isso, sem medo de processo ou outras coisas. Então, por isso que eu falo assim, tudo na estética foi melhorando, crescendo. Novos procedimentos, novas coisas que o enfermeiro pode fazer, e tudo foi se atualizando. Inclusive o fato de como o enfermeiro pode conduzir uma intercorrência. Né? Então, hoje em dia, o profissional que ainda fica se pautando nessa história, se intercorrer, você vai ter que correr atrás da gente. Esquece. Hoje em dia, e cada dia mais, a gente precisa menos de outras pessoas. O enfermeiro ele é completamente responsável para tudo, do primeiro momento até o último. Tá? E isso falando em caso de intercorrência, porque a gente pode, né, lidar com esse procedimento sem intercorrer nada. E que bom que isso está mudando, né? A gente está aqui conversando e não percebeu que o tempo passou. Como sempre, o tempo vai embora. Falando de empreendedorismo, né? Mas assim, querendo ou não, quando a gente falou de estética, a gente citou muitas questões, né? A parte da autonomia, das resoluções que estão surgindo. Exato. A gente não chegou a citar exatamente quais, mas porque foi tão rico em conteúdo de vários assuntos que o tempo foi passando e a gente não sentiu. Então, antes da gente, né, caminhar para as considerações finais, a gente tem o nosso presente. Eu quero muito. Que aí todo entrevistado, né, Jeane? Ele recebe com muito carinho. Com muito carinho. Obrigado, meninas. O nosso mimo. Para não esquecer. Eu não sei. Esquecer nunca mais. Não sei se você gosta de café, mas... Veja, eu não gosto de café. Não tenho muito hábito. Na minha casa nunca teve muito hábito do café. Por isso eu não peguei a prática. E aí até muita gente fala assim, nossa, mas você é enfermeiro e não toma café, que esquisito, né? Eu falo assim, gente, olha, eu fico feliz com outras coisas. Posso bem tomar uma coca, uma água. Exatamente. Né? Posso ser feliz com outras bebidas. Não pode deixar de ter o nossa xícara. Vou usar muito. Vou usar muito. E a gente queria que você, antes da gente, né, encerrar,
trouxesse para as pessoas que estão assistindo a gente, pode olhar na lente da verdade, que é a sua ali, falar um pouco, né, sobre a enfermagem do futuro, se você quiser deixar uma mensagem para esses novos profissionais. Seu momento é agora de fechar. Bom, falando sobre uma perspectiva da enfermagem, né, como eu contei aqui no comecinho dessa história, eu convivo com a enfermagem desde que nasci. A enfermagem que minha mãe viveu nos anos 70, 80 e 90 era uma. A enfermagem dos anos 2000 era outra, de 2000 e pouco, quando eu me formei, era outra, hoje é outra e amanhã vai ser outra. Só que a gente entende que nos últimos tempos a enfermagem tem mudado muito o seu formato, tem se atualizado demais. E eu acho que aquele formato engessado que enfermeiro tem que ser enfermeiro ou em hospital ou em posto de saúde, ele está deixando de ser a prioridade, a única possibilidade. Então, os campos da enfermagem eles têm se aberto cada dia mais, né? A minha palestra, inclusive, fala sobre 23 lugares onde o enfermeiro pode atuar que não seja hospital e posto de saúde, né? Falando do campo de empreender. Então, assim, a gente precisa estar muito aberto para novas possibilidades, né? Muito aberto não só para saber, para a gente poder se reconhecer, se ver naquele lugar. Eu sou enfermeiro, sim, e sou enfermeiro de diversas especialidades. Então, assim, a gente pode e deve buscar o diferente. E a gente não precisa ser sempre aquele enfermeiro daquele reconhecimento. Eu só posso trabalhar se eu for contratado pelo emprego X ou passar no concurso Y. Não, se nada disso acontecer, eu posso trilhar outro caminho. Eu posso eu mesmo me reconhecer nesse lugar e eu mesmo posso produzir. E dessa produção, tirar meus ganhos, tirar, né, meu sustento. E é isso. E ser feliz com isso. Eu não preciso sempre ter que trabalhar para alguém. Então, o novo momento da enfermagem que a gente vive, ele traz muito esse lugar onde a gente não precisa. Não é o único lugar, não é o único caminho. A gente tem caminhos variados. A gente ainda pode ser só o enfermeiro do hospital, só o enfermeiro do posto, a gente ainda pode, mas a gente tem um outro lugar onde a gente é mais reconhecido, um outro lugar onde a gente vê o nosso trabalho acontecendo, um lugar onde a gente é mais empoderado, e é um lugar onde a gente manda. E é um lugar que a gente manda bem e sabe o que está fazendo. A gente precisa de muito preparo para isso, não é simples e não começa hoje e está pronto amanhã. A gente cai, levanta, segue, mas em algum momento a gente entende que está fazendo a coisa certa. E estudar, né? E a enfermagem faz isso com muita competência. Sim, isso mesmo. Palavras foram lindas. Eu espero que vocês que assistiram tenham aproveitado esse episódio de hoje. Muito obrigada pela presença aqui, demais. viu? Foi enriquecedor, foi muito bom conhecer mais um profissional, né? Isso é um prazer imenso, né? Ter você aqui com a gente e também porque você veio aí depois de toda uma batalha, né? Dentro do Instagram. Olha, depois de ter muito conseguir... batalhado, eu espero ter podido pelo menos trazer alguma coisa, né? Trazer informação. Muitas coisas, né? Muitas coisas. De repente, assim, ter esse espaço onde eu não só vim porque eu passei num concurso, ganhei num concurso, mas que eu tenha assim, podido vir aqui para conversar com colegas que têm dúvida, que têm curiosidade e que queiram estar mais por aqui também. E levantamos uma pauta nova, né, que não foi trazida até o momento, né, que é a questão da estética íntima. E se vocês que assistiram quiserem tirar suas dúvidas, se quiserem um outro novo episódio, comenta, não deixa de curtir, compartilhar. Segue as redes sociais, né? Exato. Nosso convidado, para que vocês possam tirar mais dúvidas, porque o que ele trouxe aqui foi uma pontinha do iceberg, né? Exatamente. A gente tem muita coisa aí. Muita coisa aí, vasta, muita coisa interessante. Quais suas redes sociais que a gente pode te encontrar para tirar dúvidas sobre os assuntos de estética, por exemplo? Por exemplo, se você quiser saber sobre assuntos de estética, sobre os meus procedimentos, o que eu faço, o que eu não faço nessa área, me procura lá no @Dr. Gelson Martins. Se você é concurseiro, está se preparando para concurso público, e se você quiser aprender um pouquinho mais ou tirar dúvidas sobre questões de urgência, emergência e terapia intensiva, que são minhas áreas de especialidade, aí você me procura lá no @Prof. Gel Martins. Olha, são muitas Quase contas. esqueci. Então, o meu é Milka Lorena, milka.lorena,
E Não é só prof, @ Sou sua a prof. Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. E a gente se encontra no próximo episódio. No próximo episódio. Muito obrigado, Gelson. Cheiro grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.